Então, dando sequência aqui aos nossos estudos sobre quesitos, nós já demos uma olhada geral aqui. Se você não viu ainda os anteriores, veja lá, já falamos sobre a parte geral de quesitos, falamos sobre quesitos regulares, quesitos complementares e quesitos de esclarecimento. Ou seja, todos esses são quesitos onde, na verdade, são tipo classificações de quesitos. São oportunidades que a parte tem de apresentar quesitos em meio aos autos. Essa parte de baixo aqui eu coloquei até em cor diferente, por quê? Não são bem classificações de quesitos. Na verdade, são resultados da má utilização ou da não utilização do recurso que é apresentar quesitos, quando oportunamente é dada essa possibilidade. Aqui nós vamos falar agora, então, para ser bem rápido, para não perder tempo, a gente vai falar sobre quesitos, sobre a ausência de quesitos. Estou arrumando aqui em tempo real. O que acontece? Infelizmente, eu vou colocar aqui, boa parte dos trabalhos é comum quando as partes não apresentam os quesitos. E eu disse isso anteriormente ali, que quando isso acontece é muito ruim, porque o processo fica meio capenga. Eu digo capenga, fica meio tortinho, porque um lado só faz força e o outro não faz. Então, assim, pode parecer na mente da parte, ou até mesmo de alguns profissionais, que quando só eu junto, como assistente técnico, só eu junto quesitos e a parte ré, por exemplo, não, o réu não, fica parecendo, olha que beleza, a minha tese vai ficar muito clara e a do réu não, ele vai perder. Mas assim, na prática, durante esses anos aí, eu tenho a percepção de que isso é ruim. É interessante quando as duas partes juntam quesitos e isso traz mais clareza e o juiz tem mais condições de julgar com clareza. Parece que quando uma parte só pergunta, o trabalho do perito fica meio ruim, fica estranho, fica até parecendo que é erro do perito. Então você, como perito, tenha cuidado e deixar claro que, olha, o meu trabalho talvez não esteja muito conclusivo e ficou meio estranho assim por falta de cuidado da parte ré ou das partes juntarem quesitos, tá bom? E a gente tem duas situações aqui, então. A primeira, indicar que a parte não apresentou o quesito e que a situação é muito prejudicial ao fechamento do processo ali, incentivar a parte a juntar, tá bom? É isso que eu disse assim, você é nomeado como perito, você vai dizer, olha, juiz, vossa excelência, olha, peça as partes que juntam, o autor ou o réu, o autor não juntou quesito, só o réu. Faz uma petição, manda voltar. Você vai perder um certo tempo, mas você vai ver que no decorrer da sua atuação, nos anos passando, a qualidade do seu trabalho vai estar sempre lá no alto. Por quê? Porque você não vai ter trabalho meio capenguinha, porque não vai ficar estranho por falta de questionamento. Assim, resumidamente, o resultado maximizado, a melhor forma do juiz julgar é quando no antagonismo das ideias, quando as ideias contrárias se chocam e ali a briga acontece no campo das ideias ali, e o juiz falou, opa, ele está pedindo isso, ele está pedindo isso, e o juiz pega e fala, não, isso aqui que é o certo. Aí o juiz vai entender, o juiz vai julgar com clareza. E a segunda possibilidade é o perito, com base no ponto controvertido, fazer autoquesitação, tá? Ou você pede para responder, você como perito pede para as partes juntarem quesitos, ou então você pega e fala, não, já que não tem quesito, eu vou fazer autoquesitação. Os livros dizem isso e alguns profissionais mais antigos dizem também. Eu já fiz isso em raríssimas vezes. Você não aconselha fazer? Não, não aconselho fazer. Por que você não aconselha fazer? Porque existe um efeito colateral que às vezes se torna algo grave. Como assim, Heron? Supondo que ninguém no processo juntou o quesito. E aí você vai lá e levanta questionamentos para serem respondidos. Tá? Você faz o quesito e você responde. O que pode acontecer? Tá bom, você vai ter um monte de pergunta e um monte de resposta que você fez. Se esse direcionamento for contrário a uma das partes, o que essa parte prejudicada ou que não foi favorecida, vamos falar melhor, o que ela pode falar? Opa, o Heron fez perguntas e respondeu para favorecer a parte A, e eu como parte B fiquei prejudicada. Será que você, Heron perito, não recebeu dinheiro da parte A? Será que ele não conhece a parte A? E ele levanta uma questão de suspeita sobre o seu trabalho, até mesmo sobre a sua idoneidade, assim, sobre se você é
um profissional reto. Assim, tem profissionais que fazem e não dá efeito colateral? Tem. Se você é um profissional muito renomado na sua área, ou se você é um doutrinador, escreve livro de verdade, nesses livros aí que fica repetindo norma, não, fica 80% do livro é transcrição de texto de lei e norma. Livro de verdade mesmo. Se você é um doutrinador, se você é um contador, economista de renome, um professor universitário e perito também, né, que conheça, que atua com perícia. Se você é um profissional desse porte, talvez as partes aceitem isso aí. Mas, via de regra, o que eu vejo nos cursos de educação continuada, por exemplo, os cursos que eu dou de educação continuada também, que eu já dei, as pessoas na prática, eu pergunto sobre isso, eles dizem, olha, sai que é furada, porque eu já fiz isso algumas vezes e a parte que foi prejudicada, a parte que não foi favorecida, ela veio para cima igual um leão e eu tive trabalho para me esquivar disso. E eu encerro esse vídeo sobre a ausência de quesito fazendo um questionamento. Não sei se é de conhecimento dos colegas, mas existe um limite que é imposto ao juiz. O juiz é a autoridade máxima. O juiz é que entrega ao jurisdicionado. É aquele que diz o direito às partes. É aquele que bate o martelo e diz, olha, você tem direito a isso e aquilo. O juiz, sobre ele, há uma limitação imposta pela norma, que ele não pode falar extrapetita, infrapetita ou ultrapetita. Extrapetita é falar de alguma coisa diferente do que foi pedido. Eu peço banana, o juiz me dá maçã. Infrapetita, eu faço 2 pedidos, eu peço banana e maçã, ele só me dá a maçã. E ultrapetita, eu peço uma banana e ele me dá maçã, banana e pera. Então, não sei se deu para entender exemplos toscos, mas para ficar claro. E aí eu quero usar isso como gancho. Se o juiz não pode falar além daquilo que foi inicialmente determinado na petição inicial e no ponto controvertido, eu quero deixar essa pergunta para você. Se você, como perito, se você pode falar além daquilo que foi lhe perguntado ali nos autos. Se não tem pergunta, será que você deve falar se não houve a pergunta? E assim, até uma coisa prática. Se as partes não tiveram a preocupação, se elas, como diz a juventude, está nem aí para essa oportunidade foi dada, eu não sei, talvez você como perito iria ter essa preocupação. É claro que eu peticiono dizendo, juiz, primeiro eu peticiono, juiz, olha, não tem quesito. Se não tiver quesito, eu não tenho como fazer, fica ruim. Eu não fazia. Mas tem gente que diz, olha, se não tiver quesito, eu vou ter que fazer autoquesitação. Mas eu também não aconselho fazer isso, porque o efeito colateral disso é meio bem pesado às vezes, tá bom? A parte que não foi favorecida ali, que não teve o seu pedido deferido, ela pode vir inconformada com aquele questionamento, aquelas respostas que você fez e bater forte em você ali. Então, a gente vai encerrar aqui sobre essa questão de ausência de quesito. Espero que tenha ajudado. Veja os vídeos anteriores e veja mais a gente falando sobre quesitos predicados, imperfeitos ou insuficientes, bem como quesitos impertinentes ainda nessa série de vídeos sobre quesitos, tá bom? Fica com a gente sempre. Um grande abraço.